E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegantis Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu com gosto de queijo e não necessariamente isso precisa ser com castanha de caju, porque eu sei que tem muita gente que acaba vendo na receita alguns ingredientes mais caros ali, difícil de achar, ou até regiões que dificilmente vai chegar uma castanha de caju num preço bom, né, para poder comprar e fazer um queijo vegetal. Ainda que fique muito mais barato você utilizar essa castanha que você a princípio vê ela como um ingrediente caro, é muito mais barato você usar ela do que comprar um queijo vegetal já pronto, vai gastar muito mais, tá? Fecho parênteses e volto agora para essa questão de que tem gente que não vai ter o acesso a essa castanha de caju num preço que ache justo para poder fazer um queijo vegetal, né? E aí é, tem três ingredientes que são mais acessíveis do que a castanha de caju e vai dar um resultado maravilhoso. Igual castanha de caju? Claro que não. Castanha de caju é uma coisa, esses outros ingredientes que eu vou falar é outra. Tá? Igual não fica. Ah, qual que vai ficar igual castanha de caju? Castanha de caju. A hora que você substitui a castanha de caju, já era, é outra coisa. Tá? Mas isso é interessante jogar ao seu favor. Porque se você troca a castanha de caju por uma amêndoa, por exemplo, a mesma receita, só que só trocou essa base de castanha, já é um outro queijo vegetal. Né? É um outro tipo. Ah, que tipo que é? Você dá o nome que você quiser, mas vai ser outro tipo. Mesmo que você fermente, seja exatamente tudo igual que você esteja fazendo. Mas vai ser um queijo vegetal diferente. Porque são castanhas diferentes, elas têm macronutrientes em proporções diferentes, ou seja, proteína, gordura e carboidrato, a proporção vai ser diferente de uma amêndoa com uma castanha de caju. Quantidade de fibra vai ser diferente, portanto, o resultado final vai ser diferente. Tá? Então, é por isso que é importante a gente explorar ingredientes diferentes. Às vezes até misturar ingredientes para dar uma base diferente e ter uma alternativa, né, do que só ficar em cima de castanha de caju todo dia comendo queijo vegetal à base de castanha de caju. Chega uma hora que, né, empapuçou já, não vai mais querer. Então é importante variar, também por conta da nossa saúde, né, de ter um aporte nutricional diferenciado. Então, que ingredientes que a gente tem que é possível a gente substituir uma castanha de caju, ou enfim, né, que seja ingredientes acessíveis, tá? Vou falar três aqui. O terceiro, na verdade, bom, chegar lá você vê e tira as suas conclusões. Mas o primeiro que eu queria falar é um ingrediente que está na mão de todo mundo, é muito fácil de encontrar, acaba sendo muito barato, que é o amendoim, tá? O amendoim, que é uma leguminosa, porém ele se comporta como uma oleaginosa. E o amendoim é muito importante que você utilize ele cru. Porque se você utilizar o amendoim torrado, o que acontece? Você vai ter um gosto de amendoim muito mais forte. O amendoim cru, ele já não tem um gosto tão pronunciado quanto o amendoim torrado. Tá? É mais fácil de você conseguir mascarar esse gosto do amendoim. Então, quando você faz um queijo vegetal com base em amendoim, claro, depois você precisa colocar alguns ingredientes de sabor, né? Por mais que você fermente isso, é interessante colocar alguns outros saborizantes até para tentar dar uma mascarada no gosto do amendoim, se você quiser mascarar esse gosto do amendoim, porque também, por outro lado, né, já que é de amendoim, então abraça a situação e coloca ele tal e qual, né? Isso daqui é um queijo de amendoim, portanto vai ter gosto de amendoim e tá tudo bem com isso, né? O importante é ele satisfazer o seu paladar. E o amendoim, ele pode ser utilizado, né? Seja ele vai ser cru, né? Mas ele pode ser tanto triturado, né, inteiro ali, ou transformado num leite de amendoim e utilizar o leite para coalhar, tal. É um tipo de leguminosa que proporciona coágulo bem interessante, né? Dá certo de você coagular o amendoim e fazer com o leite de amendoim um queijo vegetal. Mas nada impede de você poder triturar ele também e manter todas as fibras que ele tem, né? Ele tem uma quantidade de fibra
que é só para você ter uma ideia, né, o que vai acontecer se você triturar o amendoim. Mais ou menos parecido com a amêndoa. A amêndoa tem uma quantidade de fibra parecida com a do amendoim. Então, se você já fez um queijo vegetal com amêndoa triturada, o resultado final, em termos de textura, vai ser parecido com o amendoim. Tá? Um segundo ingrediente que você pode utilizar é o grão de bico. O grão de bico, maravilhoso. Em termos de proteína, bastante coisa. Ele tem uma quantidade interessante de proteína, tem um pouco de carboidrato também, e assim, a melhor forma de você utilizar o grão de bico como uma base para um queijo vegetal é através do próprio grão cozido. É interessante você ter esse grão cozido e tirar a pele dele, claro, porque senão você está colocando uma capa de celulose ali que não vai ajudar em nada. Muito pelo contrário, né? Ela pode até tirar um pouco daquela percepção da textura mais lisa que o grão de bico ele pode promover. Se você cozinhou bem o grão de bico, ao triturar ele com um pouco de água, vai ter que colocar uma fonte de óleo. Isso é importante, porque o grão de bico praticamente zero gordura. Então, é aquele equilíbrio que você precisa ter entre carboidrato, entre proteína e entre gordura. Uma vez que o grão de bico não tem muita gordura, precisa sim colocar um pouco de gordura ali. Mas é possível você ter um creme super liso com o grão de bico. Tá? E por ele ter um pouco de amido também, a hora que ele vai para o fogo, ele consegue dar uma desenvolvida nessa textura, né? Você ativa aquele amido do grão de bico. E isso antes, né, ele sendo cozido antes ou depois, do tipo você fazer um leite de grão de bico e depois levar para o fogo. Isso daí pode até virar algo similar a um tofu, por exemplo. E o terceiro ingrediente, aí você que vai me dizer, porque imagine só, né? O Brasil, ele é um país muito grande, que tem biomas diversos e cada região pode ter um ingrediente ali que é mais característico daquela região e vai ser, obviamente, muito mais acessível e mais barato também. Imagina só, na região de Brasília, por exemplo, aquela castanha de baru. É possível fazer um queijo vegetal com ela? Claro que é possível. Imagina no sul fazer um queijo vegetal de pinhão, que é o mesmo que se dá para Portugal, por exemplo, a castanha portuguesa. É possível utilizar ela para fazer um queijo vegetal. Então, quando a gente identifica na nossa região um tipo de ingrediente que é mais abundante, ele vai ter um preço mais favorável e até, para quem deseja comercializar, um apelo comercial muito interessante, principalmente para quem não é dessa região e vem de fora, né? Principalmente para quem está fazendo turismo na região. Quando encontra um queijo vegetal de um produto característico, é muito mais interessante, né? Então, em relação a esse terceiro ingrediente, depois você me diz qual que é o ingrediente característico da sua região que de repente é possível de virar um queijo vegetal.